Nós temos falado muito sobre os caminhos que podemos seguir, as escolhas que nós podemos fazer, a importância do planejamento reencarnatório, das nossas decisões, de vigiar os nossos pensamentos. Então, são várias reflexões que a gente tem feito mostrando a forma como a gente pode melhorar, a forma como a gente pode buscar a energia positiva, buscar o equilíbrio, para que assim a gente siga mais rápido na nossa evolução. Então, um tema que complementa tudo isso que a gente já tem visto, já tem dito, é a obsessão. Então, todos nós sabemos o que é mediunidade. Mediunidade seria a possibilidade de a gente se comunicar com o mundo espiritual. Todos somos médiuns, uns com a intensidade maior e outros menor. Então, todos temos contato com o mundo espiritual. Todos influenciamos e somos influenciados pelos espíritos, pelo mundo espiritual e pelas energias que estão por aí. Então, um tema muito importante que a gente também entenda é a obsessão. O que seria isso? Seria sermos influenciados negativamente. Porque quando nós somos influenciados positivamente, nós chamamos de intuição, de auxílio, de ajuda. Mas quando nós somos negativamente, algo que nos incomoda, que nos atrapalha, que nos persegue, nós chamamos de obsessão. O que a gente tem que ter em mente primeiramente é que só há interferência quando nós permitimos que essa interferência aconteça. Então, tudo que acontece conosco é fruto das nossas próprias decisões. Então, por mais que a gente tente atribuir a responsabilidade do que nos acontece a uma terceira pessoa, no caso o obsessor, sempre haverá a parcela de nossa responsabilidade, porque nós permitimos que ele faça conosco o que ele faz. Então, se nós temos um determinado valor, eu tenho um valor comigo que eu não matarei o meu próximo. Não importa qual obsessão venha pedindo ou mandando que a gente mate alguém, não iremos fazer isso. Então, quando temos o valor adquirido, a influenciação não nos atinge daquela forma. Mas o grande problema é que nós temos várias dificuldades e os espíritos conseguem perceber as nossas dificuldades, porque qualquer um consegue. Qualquer um que está ao nosso lado consegue perceber em pouco tempo quais são as nossas fragilidades. E eles vão no ponto das nossas fragilidades. Então eles nunca vão querer nos influenciar em algo que eles sabem que não vão conseguir. Então eles vão naqueles pontos em que nós ainda não temos força suficiente para nos manter. Naqueles sentimentos, pensamentos e atitudes que nós ainda fraquejamos. Ou seja, nós permitimos que eles nos atinjam. Nós agimos de acordo com a interferência deles, mas também com a nossa vontade. Então, um ponto interessante é que a nossa força de vontade, ela vai nos proteger dessa interferência externa negativa. A gente para e pensa, nossa, mas por que eu estou tendo essa ideia? Por que eu fico com tanta raiva? Por que eu estou com tanta inveja? Por que eu estou tão ganancioso, preguiçoso ou qualquer dificuldade que seja? E a gente começa a pensar que certas dificuldades ou defeitos que nós temos começam a ficar muito exagerados, além do que sempre foi. E assim a gente percebe que há algo por trás. Há uma interferência, mas que nós permitimos que ela aconteça. E nós sempre nos colocamos na condição de coitados. Eu vou lá no centro espírita, vou lá no templo para tirar quem está me atrapalhando, para a minha vida andar para frente. Mas será que é assim? Será que a gente vai em algum local para tirar um espírito ou para tirar uma dificuldade que a gente tenha? Para entender o remédio, a gente tem que entender a origem de todas as nossas dificuldades. Todas as nossas dificuldades decorrem de atos negativos que nós já praticamos. Então, se há alguém que deseja o nosso mal, é por um motivo. É por algo que nós fizemos a essa pessoa anteriormente, nessa ou em outras vidas. Então, a gente já percebe de cara que sempre que a gente sofre, ou sempre que há alguém querendo obter o nosso sofrimento,
há parcela de culpa nossa nessa situação. Então a gente deveria vir para a casa espiritual não desejando ficar livre, mas desejando auxiliar. Porque se eu fiz mal, o correto é que eu auxilie. Se eu abandonei, se eu enganei, se eu deixei de lado, se eu ofendi, é o objetivo nosso que a gente consiga reerguer aquele que nós ajudamos a cair. Aqueles vínculos que são mais próximos de nós nascem na nossa casa. Então, pais têm deveres com os filhos, dívidas com os filhos. É por isso que tem o dever de cuidar dos filhos. O marido tem um dever com a esposa com o marido, os irmãos têm vínculos espirituais a serem trabalhados. Mas também nós temos outros vínculos espalhados pelo nosso local de trabalho, e onde a gente vai passando, a gente vai encontrando pessoas com as quais nós temos vínculos e situações que têm que ser resolvidas. E muitos espíritos, muitos desencarnados vão nos encontrando ao longo da nossa vida e vão tendo acesso a nós e querendo nos influenciar, cobrando algo que nós fizemos de mal a eles, querendo o nosso sofrimento porque nós fizemos sofrer. Então a primeira coisa que temos que ter em mente é como ajudar aquele que tenta nos atrapalhar, ou nos fazer sofrer, ou nos trazer dificuldades. Por quê? Porque eles sofrem. Eles agem assim porque não conseguem enxergar outra forma de viver a vida. Uma das coisas que a gente percebe na lei de causa e efeito é que ela não pertence a uma pessoa, ela é divina. Então, se eu faço mal a uma pessoa, não é que ela tenha o direito de me fazer mal. O meu débito não é com ela, é com a lei, com o sistema divino que vai cobrar de mim de qualquer forma. Então, se eu tenho um grau de evolução razoável e uma pessoa tira a minha vida, eu não preciso ir lá tirar a dela. A lei divina se encarrega de cobrar daquela pessoa. Foi o que o Mestre Jesus quis dizer quando ele nos disse que o escândalo é necessário, mas ai daquele que cometê-lo. Ou seja, atitudes negativas são necessárias, mas ai daqueles que cometê-la, porque elas vão acontecer de qualquer forma. Aquele que deve, ele vai pagar de uma forma ou de outra. Não precisa que nenhum de nós cobre, porque a lei existe para isso. A lei de causa e efeito, ela é eficaz e cobra de todos nós o mal que nós já fizemos. Então o obsessor é aquele que não acredita, ou que não entende que essa lei se cumpre sozinha, ou que sofre tanto que não tem a paciência de esperar que ela se cumpra. Está desesperado, gravemente ofendido, e corre em busca de uma revanche, de uma vingança, porque não consegue enxergar outra situação. Em várias das obras que a gente lê, a gente percebe que com o socorro espiritual eles entendem a situação e são socorridos. E todos eles querem, obviamente, como nós também queremos, encontrar nossa família espiritual, nossos amigos espirituais e buscar novas oportunidades de encarnação, de evolução. E muitos ficam até ofendidos porque a gente conseguiu encarnar e eles não. A gente conseguiu uma nova chance, uma nova família, um novo corpo e eles ainda não. Isso causa uma revolta muitas vezes. Então, quando a gente busca um esclarecimento maior, isso permite que a gente consiga auxiliar aqueles que nós fizemos mal. Socorrer aqueles que, quando a gente não tinha conhecimento, nós ofendemos. Então, uma das funções de estarmos numa atividade, numa casa espiritual, é auxiliar todas essas pessoas que nós fizemos mal. Não estamos aqui para nos livrar deles, ou para que a espiritualidade retire ou leve. Estamos aqui para auxiliar, para orientar, para esclarecer, para que eles possam ser levados para as casas transitórias e ter as suas oportunidades que nós tiramos, ou que nós interferimos a ponto deles não terem mais essa chance. Então, o obsessor são pessoas que passaram pela nossa vida, que têm vínculos conosco. São pessoas importantes que nós devemos valorizar.
compreender a importância e o papel deles em nossas vidas. E eles vão se aproximando de nós. À medida que uns vão sendo retirados, vão tendo conhecimento e vão seguindo, outros vão se aproximando, porque a fila é longa. Vários são aqueles que nós fizemos mal. Então são muitos que nós temos que socorrer. E o trabalho mediúnico permite que isso seja mais rápido. Porque através da mediunidade nós vamos elevando, socorrendo, auxiliando, esclarecendo, e assim eles vão seguindo. Da mesma forma que um grande instrumento é o nosso exemplo. Aquele espírito indignado conosco, que vê que nós mudamos, que hoje nós somos honestos, que hoje nós temos uma caminhada espiritual, que hoje nós falamos a verdade, que hoje nós temos um trabalho, pensam, nossa, se ele mudou eu também posso. Ele não é mais aquela pessoa que me ofendeu, e procura um outro caminho. Então o exemplo também é uma grande forma de libertação. Mas se eles chegam à nossa casa, se eles chegam ao nosso lado, começam a nos acompanhar e ver a forma como nós agimos, nossa, ele fala, conversa, participa dos trabalhos, mas chega na rua, faz totalmente o oposto do que ele diz que é. Ele continua a mesma pessoa que era, mentirosa, enganadora. A revolta dele aumenta ainda mais. E continua buscando o nosso sofrimento, a nossa queda, para que assim ele se vingue. Então o exemplo é um grande instrumento de libertação espiritual, mas para isso a gente, como já viu aí nas passagens anteriores, a gente precisa fazer as escolhas corretas, a gente precisa desejar ser diferente, desejar uma vida, pensamentos, atitudes diferentes das que nós tivemos até então, até o dia de hoje. Sempre podemos ser melhores. E uma grande questão que a gente nunca se lembra é: nós também podemos ser obsessores. Por que não? Aquela pessoa desencarnada que nós pensamos nela de forma negativa constantemente, aquelas pessoas que nós nos ligamos a ela negativamente, podemos obsidiar um espírito, uma pessoa desencarnada, um espírito. Podemos. Podemos atrapalhar a trajetória daquela pessoa que está no plano espiritual buscando uma nova chance através do que nós pensamos e desejamos para ela. Buscamos insistentemente, mentalizamos e pensamos naquele espírito diariamente de forma negativa. Estamos obsidiando um espírito. Estamos obsidiando aquela pessoa que deseja seguir com a sua vida no plano espiritual. Da mesma forma como nós temos a auto-obsessão quando insistimos em pensamentos negativos, insistimos em atitudes negativas. Mas eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa se dar mal. Eu fico feliz quando eu consigo enganar, tirar proveito de uma situação. Então nós vamos alimentando situações e pensamentos que são negativos. A gente fica feliz com isso. Então, uma auto-obsessão, um desejo que nós temos de manter o que é negativo em nós, porque nos faz feliz. Lá no fundo nos faz feliz ainda. Mas nós já vimos e continuamos vendo que é preciso quebrar esse ciclo negativo. É preciso desejar pensamentos e atitudes positivas, ligações com os mentores. Os mentores não vão se aproximar de nós se vê que a gente não deseja. O que o mentor tem para fazer ao lado de uma pessoa que deseja o sofrimento do outro? Que passa o dia inteiro em pensamentos negativos. A espiritualidade vai investir em pessoas que desejam mudar, que desejam ser instrumentos, que desejam ser diferentes, que desejam trabalhar com ela, com a espiritualidade, de forma sincera. Obviamente que eles não esperam de nós perfeição, porque se fôssemos perfeitos não estaríamos aqui, mas desejam no mínimo boa vontade, coragem,
e disposição sincera de ser diferente. A gente vai tropeçando, os pensamentos vão voltando, mas a gente sabe que não pode nos apegar a eles. E vamos nos tornando pessoas diferentes e cada vez mais ligados à espiritualidade. E assim nós vamos aceitando a interferência dos espíritos positivos, dos mentores, e nos desligando dos negativos. Aqueles que nós fizemos mal, aqueles que eram nossos amigos. Quando estávamos ligados aos espíritos negativos, nós tínhamos companheiros. O dia em que a gente deseja não mais praticar atos negativos e buscar a luz, os nossos companheiros ficam para trás e vêm nos buscar. Já vi isso nas mesas de assistência. Companheiros buscando o companheiro que deseja agora ir para a luz. O que temos para fazer é mostrar para os nossos antigos companheiros como a luz é melhor, como o conhecimento é melhor que a ignorância, como o trabalho com os mentores é muito melhor do que os trabalhos nos planos inferiores, como estar com a nossa família espiritual é muito melhor do que estar perseguindo as pessoas nos planos inferiores. Como estar ligado à caminhada espiritual é libertadora em relação aos nossos antigos pensamentos. Temos que encontrar o prazer do positivo, o prazer de cultivar pensamentos positivos, o prazer na caridade, o prazer em ser prestativo, o prazer em ver a alegria no próximo, o prazer em compartilhar, um prazer em chegar no final do dia e ver um trabalho honesto prestado, ser grato a Deus pelo que acontece conosco, ser grato aos encarnados e desencarnados que nos auxiliam. Assim a gente vai percebendo as alegrias do plano positivo, as alegrias de estar com os mentores, a alegria de seguir o que o Mestre Jesus nos ensinou, a alegria de cumprir o nosso planejamento reencarnatório. Ah, Carlos, mas para ser alegre, eu gostaria de ter a vida que o meu vizinho tem. A vida dele é que é a boa. Nós já vimos que não há vida igual. Não há planejamento reencarnatório igual. A felicidade está em cumprir aquilo que nós planejamos. Em nos dar bem naquele emprego que nós escolhemos, em ser honesto naquela atividade que nós escolhemos, em agir da forma adequada com o companheiro e com a companheira que nós escolhemos, em amparar os filhos que nós aceitamos receber, ou se não tivemos filho, não nos comprometemos com nenhum filho, com as outras atividades que nós nos comprometemos. Então foram uma série de atividades, uma série de compromissos que nós fizemos e temos que honrá-los. Então estar no plano físico é buscando honrar aquilo que nós prometemos antes de encarnar. Temos um plano, um planejamento reencarnatório, um compromisso que temos que cumprir. Não há necessidade de nos comparar com o próximo, com o vizinho, com o amigo, com o parente, porque a felicidade dele não é a nossa. As vitórias e os erros deles não são os nossos. Às vezes encarnamos para situações totalmente diferentes da que muitas vezes nós desejamos ou invejamos. E viemos então para os nossos próprios compromissos, para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio conhecimento e para realizar junto com as pessoas que estão ao nosso redor. Não é à toa que elas estão conosco. E a gente vai vendo o acerto da vida, porque as pessoas que nós temos que reajustar, elas vão aparecendo sem que a gente precise ficar ansioso.
As pessoas que nós temos reajuste são aquelas que vão aparecer na nossa vizinhança, no nosso emprego, nas situações que nós menos esperamos que elas aconteçam. E ao invés de enxergar e cumprir o reajuste, a gente começa a reclamar. Mas ninguém aguenta esse chefe. Mas ninguém aguenta um colega de trabalho desse jeito. Ninguém aguenta uma mulher dessa. Eu vou separar e vou para o próximo. Ninguém aguenta um marido desse. Então, o que a gente mais faz é reclamar, sem entender que o reajuste está ao nosso lado. Que as dificuldades aparecem para que a gente possa vencê-las. Mostrar que não somos mais orgulhosos, gananciosos, mas que somos espíritos dispostos a vencer as nossas inferioridades, a cumprir muito bem o nosso trabalho, mesmo que a remuneração seja pouca. Mesmo que a gente receba menos do que acha que tem direito. Porque foi o compromisso que nós assumimos. É óbvio que a gente tem direito de desejar mais, de querer mais, mas cumprindo o que hoje nos é proposto. Cumprindo o que hoje nos é oferecido. Porque as etapas da vida vão passando à medida que a gente consegue ser vitorioso nas de hoje. Então, lembrando sempre, todos somos médiuns. Todos somos influenciados pelo plano espiritual e influenciamos. Então, nós influenciamos os encarnados e somos influenciados. Todos estamos interligados pela mente, que por ser magnética emite ondas e recebe ondas. Somos obsidiados, somos influenciados pelo plano positivo, assim como nós influenciamos positivamente e também obsidiamos os espíritos. Obsidiamos encarnados. Aquela pessoa que nós ficamos atrás dela, insistentemente. Somos obsessores dessas pessoas. Pessoas que ao invés da gente auxiliar, a gente atrapalha, reclamando, ofendendo, não entendendo. Somos obsessores. E somos auto-obsessores na medida em que deixamos de buscar a melhora, a evolução, para sermos felizes na inferioridade, na mediocridade, naquilo que não deveríamos mais buscar. Então, devemos estar atentos com a nossa mente, entender o que se passa na nossa mente, porque ela emite e recebe ondas, ela emite e recebe sinais, e cabe a gente vigiar tudo o que passa por ela, aceitando muitas coisas e recusando muitas das outras coisas que vêm na nossa mente. A escolha é nossa. Devemos deletar, jogar no lixo aquilo que não nos convém mais e abraçar aquelas ideias positivas. Aquelas ideias de melhora, de paciência, de oração, porque isso mostra que estamos melhorando. Aquele que tem grande parte do seu dia com pensamentos positivos, com ideias nobres, mostra que está melhorando, que tem controle sobre o que se passa na sua mente. Quando vem aquela ideia ruim, a gente imediatamente afasta. Significa que já temos grande controle sobre nós mesmos. Mas às vezes a gente passa semanas, dias, semanas, um longo tempo alimentando um pensamento negativo que não nos convém mais. Mostra que ainda somos frágeis. E aqueles que não querem o nosso bem vêm justamente nesses pontos em que nós somos frágeis. Então a escolha é nossa, a proteção é nossa, o corpo, o espírito, a mente é nossa. No final, a escolha de tudo que nos acontece é sempre nossa. Se alguém nos obsidia, grande parte da responsabilidade é nossa. Nós deixamos, nós permitimos, porque ainda derrapamos no objetivo de sermos espíritos melhores. Então,
fiquemos sempre atentos à mediunidade. É uma porta aberta em nós, para que tudo entre e passe por nós. E a escolha, o filtro quem coloca somos nós. E não podemos depois acusar alguém ou quem quer que seja de querer nos atrapalhar. Porque a escolha é sempre nossa. Nós atraímos, nós buscamos. E muitas vezes, como a gente viu, somos nós que atrapalhamos os desencarnados. Somos nós que vamos buscar aqueles espíritos que querem sossego para que fiquem ligados a nós. Então, um grande espelho do que se passa em nós é analisar o nosso sono. O que buscamos durante o sono? Os planos positivos ou negativos? Eu fico o dia inteiro me controlando para não pensar naquilo, mas vou lá durante a noite, buscar diariamente em qual situação nós nos encontramos. Então, essas eram as nossas reflexões do dia de hoje, porque estamos todos interligados uns aos outros. E as escolhas são nossas. Manter a nossa mente equilibrada é controlar o que está em nós e o que nós deixamos entrar em nós. E da mesma forma, o que nós projetamos para os outros da nossa mente. Então, cada vez que a gente vai tendo mais conhecimento, as nossas responsabilidades vão aumentando. Porque a gente vai vendo que, estando interligados, somos todos corresponsáveis pelo que acontece. Somos corresponsáveis pelas energias que nós jogamos no ambiente. Se somos responsáveis pelo lixo que nós jogamos físico, pelo copo, pelo plástico, pela sacola, pelo lixo mental que nós jogamos na atmosfera. Alguém tem que recolher esse lixo. Alguém tem que limpar o planeta dessas projeções e contaminações negativas. Então, somos responsáveis e cada vez mais que a gente vai compreendendo, vamos tendo noção do todo a que nós estamos interligados.